E aí, gente, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está ouvindo ou assistindo esse vídeo, mas estou feliz porque vamos ter mais um momento com o Senhor e o Senhor tem algo para nos dizer a respeito de quem Ele é. Então, antes de qualquer coisa, vamos conversar com Ele um pouquinho e depois nós vamos ouvir o que Ele tem a dizer com a história de hoje. Então, vamos lá. Senhor, muito obrigada. Nós queremos te agradecer pela grande bênção que é ter a tua palavra revelada a nós. Obrigada porque o Senhor deixou por escrito aquilo que nós precisamos saber. Obrigada porque nós temos em mãos, nós temos acesso ao livro que nos conta quem tu és e dessa forma não nos permite ser enganados, Senhor. Nem por palavras vãs, por filosofias equivocadas, nem pelo nosso próprio entendimento de quem o Senhor é. Muito obrigada. Neste momento eu peço para que o Senhor abra os nossos corações, para que os nossos corações estejam férteis, estejam propícios, ó Pai, a receber aquilo que o Senhor deseja nos falar a teu respeito. E eu peço também para que o Senhor esteja comigo, controlando, Senhor, as minhas palavras, controlando aquilo que eu vou dizer, para que somente as tuas palavras sejam ditas nesse momento, para que somente a verdade seja revelada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Oi, gente! Como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, né, Davizinho? Então vamos entender o que aconteceu até aqui para a gente dar continuidade na nossa história? Bom, em Gênesis 24, a gente começa o capítulo com Abraão precisando resolver uma questão. Abraão já está bem avançado em sua idade, ele está se aproximando da sua morte e por conta disso ele se dá conta de que antes de falecer ele ainda precisa resolver algumas coisas. E uma dessas coisas que ele precisava resolver era casar o seu único filho Isaac. Aquele que iria receber toda a sua herança, ia receber também a promessa de Deus que estava sobre a vida de Abraão. A promessa de que Abraão teria uma vasta descendência e essa descendência seria a bênção para todas as nações, seria passada para Isaac. E Isaac então viveria esses planos do Senhor. Mas se o Senhor tinha planos de dar a eles uma vasta descendência, uma nação que seria a bênção para outras nações, então era óbvio que Isaac precisava se casar. Só que até o momento da história, Isaac já está com cerca de 40 anos e ele ainda está solteiro. Diante disso, Abraão percebe que ele precisa dar um jeito nisso e conseguir um casamento para o seu filho. Talvez pareça estranho isso para você. Como assim Abraão tem que dar um jeito e casar Isaac? Mas isso era costume, era cultura da época. Naquele tempo e também naquela cultura oriental, era a responsabilidade dos pais organizarem o casamento para os filhos. Eram eles que iam atrás de possíveis esposas e que faziam toda a tramitação para que os filhos viessem a casar. Antes disso, ele vai tomar as providências que estavam ao seu alcance. Como o pai, era a responsabilidade dele que ele fosse atrás de uma esposa para Isaac. Mas tinha um detalhe, essa esposa precisava também carregar no seu coração a promessa do Senhor. Ela também precisava crer no Deus de Abraão, afinal de contas, ela seria a próxima matriarca dessa nação especial que nós estamos estudando aqui, o desenvolvimento dessa história, o Senhor construindo essa nação. Bom, então Abraão faz o seguinte, ele já era bem idoso, ele não poderia ficar viajando atrás dessa esposa, porque ele já não tinha condições físicas para isso. Ele já estava com a idade bem avançada. Então ele chama um servo, mas esse servo precisava ser de alta confiança, afinal, ele ia receber uma missão muito importante, que era encontrar uma esposa para Isaac. Abraão chama esse servo e dá orientações a esse servo de como ele deveria proceder para conseguir essa esposa para Isaac. O servo vai ficar um pouco amedrontado, vai pensar um pouco a respeito, mas no final ele é encorajado por Abraão, que garante que o anjo do Senhor iria adiante dele nessa missão e faria com que ele obtivesse êxito. Diante desse lindo encorajamento, o servo resolve aceitar essa missão e ele parte em viagem para encontrar uma esposa para Isaac.
Ele chega em Padã-Arã e já ali na região dos parentes de Abraão, onde ele tinha sido instruído por Abraão para achar uma esposa para Isaac, ele vai apelar para o auxílio do Senhor. Ele apela para o Deus de Abraão e pede ajuda nessa missão. E neste momento da história, nós vimos a providência de Deus atuando junto com esse servo que passou a ter consciência desse agir de Deus, passou a ter consciência da providência de Deus orquestrando tudo para que a sua vontade fosse alcançada. Depois que o servo começa a interagir com o Senhor e participar ativamente dos seus planos, ele vai encontrar a esposa que Deus havia escolhido para Isaac. E essa esposa, essa futura esposa, se chamava Rebeca. Nós paramos nesse ponto da história, quando o servo encontra Rebeca, fica sabendo que ela pertencia à parentela de Abraão e que ela era a escolha de Deus para Isaac. Diante disso, ele vai louvar ao Senhor, engrandecer o nome de Deus por ter auxiliado ele nessa jornada. E então, nós paramos a história nesse ponto. E agora nós vamos continuar. Então, vamos lá. O servo acaba de dar os presentes para Rebeca. Rebeca, muito provavelmente ali, percebeu que planos de casamento estavam no ar, afinal ela conhecia a cultura, sabia como essas coisas funcionavam. Ela tinha acabado de encontrar um homem estranho no poço e esse homem tinha dado a elas presentes, tinha perguntado sobre a sua família e pedido para ir para sua casa. Com certeza Rebeca já estava conectando os pontos e percebendo que uma proposta de casamento estava no ar. Quando o servo adora o Senhor, ele revela que é o servo de Abraão. Rebeca pertencia à família de Abraão. Com certeza Rebeca já tinha escutado coisas a respeito desse tio. O tio que, de repente, saiu da sua terra sem nada e simplesmente seguiu a direção de um Deus que estava se comunicando com ele. Rebeca deve ter ficado muito eufórica com tudo isso. Será que eu vou ser essa mulher que vai se casar com um filho do tio Abraão, o famoso tio Abraão, aquele que saiu das nossas terras e que seguiu viagem sozinho, ele e a esposa, seguindo a direção de um Deus que não tinha nem dito para ele onde ele ia parar? O único da nossa família que se comunica, que conhece de verdade o Deus Yahvé, o Deus, o Criador, aquele Deus dos nossos antepassados. Gente, vamos se colocar no lugar de Rebeca. Rebeca cresce na família de Abraão, ela pertence à família de Abraão. Vamos lembrar que a família de Abraão eram todos descendentes de Sem, o filho mais velho de Noé. O filho mais velho de Noé, Sem, ele era o portador da promessa. Noé abençoou Sem, derramando a promessa de Deus sobre a vida de Sem e dos seus descendentes. Então Sem e os seus descendentes carregavam essa promessa no coração de que da linhagem deles nasceria a semente, aquele homem que foi prometido lá em Gênesis 3,15, que pisaria a cabeça da serpente, que reconciliaria o coração do homem ao coração de Deus. Então, toda essa descendência, toda essa linhagem de semitas, eles conheciam o Deus verdadeiro, o Deus criador, ao menos de ouvir falar. Porque eles ouviam histórias a respeito desse Deus. Eles ouviam histórias a respeito da criação. Eles ouviam histórias a respeito do dilúvio, do que aconteceu com Noé. Eles ouviam essas histórias porque elas eram passadas de pai para filho. Então Rebeca cresceu nesse contexto, ouvindo histórias reais sobre o Deus verdadeiro, o Deus criador. Ainda que a família de Rebeca seja uma família idólatra, e a gente sabe disso por causa que mais para frente, quando a gente avançar na história, vocês vão ver que alguns personagens dessa família, eles vão retomar, eles vão entrar na história de novo, e ali existem alguns acontecimentos que permitem que a gente faça essa afirmação de que eles adoravam outros deuses, eles adoravam a ídolos e não ao Deus verdadeiro, mas eles conheciam o Deus verdadeiro de ouvir falar, toda essa família. Essa era inclusive a realidade de Abraão quando ele foi chamado por Deus. Mas quando Abraão é chamado por Deus, ele abandona todos esses ídolos e decide seguir somente ao Deus verdadeiro. E Rebeca com certeza deve ter crescido ouvindo histórias a respeito do tio Abraão. E agora o servo do tio Abraão está diante dela e aparentemente existe uma proposta de casamento no ar. Versículo 28.
A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem. Então veja, ela chega em casa, ela sai correndo, gente. Ela tá eufórica com tudo isso. E ela vai para casa da família da sua mãe. Por que a Bíblia coloca isso? A família da sua mãe. Gente, na época era muito comum uma prática chamada poligamia, que era um homem se casar com várias mulheres. A poligamia é contrária ao coração de Deus. Deus criou o casamento para ser monogâmico, um homem e uma mulher. Mas por causa do pecado, os homens tinham essa prática. Muito provavelmente o pai de Rebeca, Betuel, também tinha várias esposas. E na época, cada esposa deveria ter a sua casa. E a primeira esposa, considerada a esposa oficial, tinha a casa melhor, a maior casa, e geralmente a casa onde os visitantes eram recebidos, justamente por ser a melhor casa. Então, quando Rebeca vai para a casa da sua mãe, a gente consegue inferir, por conta dessa questão dos costumes da época e por conta de que os visitantes seriam recebidos nessa casa, a gente consegue inferir que a mãe de Rebeca era a esposa oficial de Betuel, ou seja, a primeira esposa, o primeiro casamento dele. Por que isso é importante? Porque Deus abençoa e aprova o primeiro casamento. Deus apoia aquele casamento entre um homem e uma mulher. Então Deus abençoou o primeiro casamento. Os demais casamentos não foram aprovados por Deus. Então é importante que a esposa de Isaac venha debaixo de um casamento que foi aprovado pelo Senhor, porque uma linhagem santa está sendo construída, uma linhagem separada, específica, está sendo construída aqui a partir de Abraão. Rebeca, então, correndo, eufórica com tudo aquilo que estava acontecendo, ela chega na casa da sua mãe e ela vai contar tudo pra mãe dela, sabe? Igual a gente quando é adolescente, eu pelo menos quando chegava em casa ia correndo pra contar tudo pra minha mãe, tudo que tinha acontecido naquele dia. Então Rebeca chega ali eufórica e ela vai contar pra mãe dela, pra família, pro irmão, tudo que tinha acontecido. O que Rebeca está contando pra família? Ela está contando aquilo que, através do ponto de vista dela, ela sabia, né? Aquilo que ela tinha visto acontecer. Então ela deve ter contado pra família, olha, eu cheguei no poço, mais um dia comum, fui lá fazer minha função, cumpri com a minha obrigação de pegar água pra gente, peguei água pra gente, só que eu encontrei um homem desconhecido que me pediu água, eu servi ele, dei água pra ele, dei água pros camelos dele, e depois que eu terminei de dar água pros camelos dele, ele simplesmente começou a me presentear e perguntar da minha família, perguntou de quem eu era filha e perguntou se ele podia passar um tempo na minha casa. E aí eu falei que eu era filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. E aí, gente, ele ficou impressionado com isso, ele ficou muito feliz e ele começou a adorar a Deus naquele exato momento. E através da adoração dele, eu percebi, gente, eu descobri que ele é servo do tio Abraão. Vocês lembram do tio Abraão? E olha, esse servo tá com uma comitiva lá, ele tá com vários homens que estão junto com ele, tá com 10 camelos e ele precisa de um lugar para ficar. Então imagina a Rebeca contando todos esses acontecimentos. A família dela, que também conhecia a cultura da época, conectando os pontos, percebendo que havia uma proposta de casamento no ar, vindo da parte de Abraão. E aí, mais do que depressa, Labão, que é o irmão de Rebeca, ele sai, corre pro poço para poder ir falar com esse homem, com esse servo. Com certeza Labão entendeu que havia uma proposta de casamento no ar. Provavelmente Labão também cresceu os olhos nos presentes de Rebeca, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã. E ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Gente, Labão então vai correr para o poço para encontrar esse servo e chamar o servo para ficar na casa deles. Ele vai dizer que ele já preparou tudo, que ele já arrumou tudo. Essa era uma função que geralmente era feita pelo pai da pretendente, né? Pelo pai da futura esposa. Mas aqui a gente está vendo o irmão dela, o irmão Labão, assumindo tudo isso e tomando a frente. E ao longo de todo o texto vocês vão perceber isso, de que Betuel, ele começa a ocupar, ele está em um segundo plano, ele não tem uma autoridade paterna como se esperava naquela época. Muito provavelmente, o que a maioria dos estudiosos dizem é que Betuel deveria já estar bastante doente, em idade avançada,
E aí era do costume da época que quando o pai, né, o homem da família, não conseguisse mais cumprir com as suas obrigações, ele passava isso para o seu filho e ele então se tornava autoridade, se tornava responsável por aquela casa. Provavelmente então Labão já executava essa função e já era o responsável pela casa, por isso a gente vê sempre ele tomando a frente. Vocês viram aí que quando Labão chegou no poço, ele falou para o servo bendito do Senhor, ele chamou o servo de bendito do Senhor. Esse Senhor aqui, no original, é o nome pessoal de Deus, o nome do Deus da aliança. O que mostra pra gente que essa família de onde Abraão veio, eles conheciam o Deus de Abraão. Não de caminhar com ele, como eu já expliquei aqui, não como Abraão, mas eles conheciam de ouvir falar. Muito provavelmente, Labão, Rebeca e toda essa família estavam acostumados a ouvir histórias a respeito deste Deus desde criança. Talvez eles ouvissem alguma coisa, o Deus criador, aquele Deus de Adão e Eva, o Deus de Noé, será que tudo isso é verdade? Enfim, eles ouviam a respeito desse Deus. E como Labão sabia que esse servo era um servo de Abraão, então ele chega já falando com o servo desta maneira, porque se o servo era um servo de Abraão, então ele sabia que ele provavelmente, assim como toda a comunidade de Abraão, adorava esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus Criador. Versículo 32. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não dizer o que tenho para dizer. Disse Labão: então fale. Gente, isso é muito interessante. Aqui, nesses versículos, nós estamos vendo a cultura da época da hospitalidade. O servo vai ser muito bem recebido, os camelos vão ser bem tratados, eles vão conseguir repousar, descansar, lavar os pés. A mesa é posta para eles poderem ter uma refeição. E naquela época era do costume que primeiro eles se alimentassem e depois eles conversassem. Primeiro eles comiam e depois vinham as negociações. Isso era da cultura. E esse servo de Abraão, gente, ele está acostumado com isso, porque ele é o servo de maior confiança de Abraão. Ele era o servo responsável por fazer acordos, negociações em nome de Abraão. Na época era muito comum que homens ricos, homens que tinham muitas posses, tivessem um servo, que eles passavam para esse servo responsabilidade e autoridade suficiente para eles representarem o seu senhor em várias questões. Para casamento, para negociações, para compra e venda, esse servo, ele representava literalmente Abraão. Então, ele estava muito acostumado com toda essa tramitação, com todas as negociações, ele sabia que esse era o costume. Mas nessa situação, gente, ele estava tão cheio, ele estava tão empolgado com tudo que estava acontecendo, ele queria muito terminar essa missão, ver ela chegando ao seu fim, ao seu êxito. Ele estava muito empolgado para isso, que ele nem podia esperar para falar. Ele queria já começar a falar. Gente, se coloque no lugar desse servo. Ele está no meio de uma missão com o próprio Deus e ele está consciente disso. Ele está consciente do agir de Deus, como Deus está conduzindo tudo, como Deus está por detrás de tudo aquilo. E detalhe, Deus está envolvendo ele conscientemente. Então imagina a empolgação dele para ir logo falar tudo o que aconteceu e finalizar toda essa grande missão. Ele então vai dizer para Labão e para aqueles que estão na mesa: olha, eu não posso esperar, eu preciso falar logo. E então Labão diz: pois então fale, homem. E agora ele começa a falar no versículo 34. E ele disse: sou servo de Abraão. Ele começa se apresentando. Gente, ele não era qualquer servo. Como eu já mencionei, ele era aquele servo que era como um procurador. Ele representava Abraão em todas as decisões difíceis. Ele tinha poder para tomar decisões em nome de Abraão. Ele poderia assinar documentos no lugar de Abraão, entende? É óbvio, naquela época não existia isso de assinar documentos. Eu estou querendo traçar um paralelo para você entender.
A responsabilidade, o trabalho, a função deste homem é como se você tivesse um assistente que tivesse tanto poder e autoridade que ele pudesse assinar documentos em seu nome, entende? É mais ou menos isso que esse servo representa. Ele é esse tipo de servo para Abraão. É por isso que ele está à mesa com a família, porque ele vai começar uma negociação. Esse é o trabalho dele. Os demais servos deveriam estar com os camelos, cuidando ali de toda a bagagem que eles transportaram. E esse servo está cumprindo com a sua função, com o seu trabalho, com a sua obrigação. Ele é um negociador. E agora, gente, chegou o momento de ele exercer a sua função e apresentar o que ele foi fazer ali e conquistar o coração daquela família. Ele vai começar o seu discurso e o seu discurso tem como propósito convencer aquela família de que Rebeca deveria ir com ele para se casar com Isaac. Então veja, quando ele sai à missão, a primeira coisa era conseguir chegar em Padan-Aram. Ele chegou. Quando ele chegou em Padan-Aram, o próximo obstáculo era encontrar a tal da esposa. Deus mostrou para ele e ele encontrou. Agora ele precisava convencer a família da esposa. Então essa é a próxima missão do servo, convencer a família e convencer a própria pretendente, convencer a própria futura esposa a ir para Canaã se casar com Isaac. O servo fazia isso, gente, em vários contextos. Para comprar animais, para comprar comida. Essas negociações eram comuns e o casamento era encarado também como uma negociação. Então agora nós estamos diante de um casamento por procuração, digamos assim. O representante de Abraão, que representa o pai do noivo, como era o costume da época, está agora falando com Labão, que representa Betuel, o pai da noiva, e eles agora vão negociar para que esse casamento aconteça. Então agora está nas mãos do servo convencer essa família. Ele vai começar agora a usar os seus recursos de negociador, a sua inteligência persuasiva. Então vamos lá, versículo 35. E ele começa: o Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Ele começa, gente, exaltando a Deus. Isso é muito interessante, porque ele começa falando sobre a riqueza de Abraão. Mas ele não fala de qualquer modo. Ele não fala, olha, Abraão enriqueceu muito. Não, ele fala, o Senhor o abençoou muito. Então, antes de qualquer coisa, Abraão é um homem muito abençoado pelo próprio Deus, pelo Deus único e verdadeiro, pelo Deus Criador, por aquele Deus que eles ouviram tantas histórias tão poderosas e magníficas em toda a sua vida. Então, esse Deus, ele é real, ele existe e ele se relaciona assim com o homem. Ele não é um Deus distante, mas ele é um Deus de aliança e ele fez aliança com Abraão. E a partir disso, ele é muito abençoado por esse Deus. Primeiro, financeiramente. E aí o servo está apresentando as condições financeiras de Abraão. Ele está mostrando para aquela família que Abraão era um homem muito rico. Na época, gente, a riqueza não era você ter milhões no banco, mas a riqueza consistia em ter esses tipos de bens, ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Era assim que um homem fazia riqueza. Então o servo está dizendo para a família, olha, o meu senhor Abraão é um homem muito rico. Em outras palavras, a sua filha está indo para um lugar onde ela poderá ser sustentada. Ela está indo para um lugar onde existe condições de manter ela e manter bem. E isso é uma coisa importante, gente, convenhamos, né? Os pais, obviamente, querem o melhor para os seus filhos e querem que eles tenham como se alimentar, que eles tenham como se vestir. Se a gente for trazer isso para a nossa vida de hoje, isso é muito básico, isso é importante. Então o servo, sabendo disso, ele está anunciando, olha, o pretendente, o futuro noivo, ele tem condições de cuidar da Rebeca. Esse é o primeiro ponto. Vamos continuar aqui na negociação, nos argumentos que o servo está colocando à mesa. Versículo 36. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. Vamos lembrar que Abraão saiu de Padan-Aram com 75 anos de idade. Sara tinha 65 anos, se eu não me engano, e eles não tinham nenhum filho. Sara era estéril. E disso a família deveria saber. É claro que quando tudo isso aconteceu, Naor era vivo, Milca era viva, Rebeca não tinha nem sequer nascido, Labão não tinha nem sequer nascido,
mas eles com certeza ouviram histórias, com certeza quando se mencionava o nome do tio Abraão, eles deviam falar tudo aquilo que eles sabiam sobre Abraão. E até onde eles sabiam, Abraão tinha saído de Padã-Arã sem filho algum e com uma mulher estéril. Então, essa proposta de casamento estava vindo de quem? Será que Abraão se casou com outra mulher? Será que Abraão teve filho com uma outra pessoa? O servo faz questão de esclarecer todas essas questões que a família deveria estar pensando. Porque, gente, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha correio, era muito difícil a comunicação naquela época. Então, todas essas atualizações, elas precisavam ser feitas. E aí o servo está dizendo, olha, Sara, a mulher do meu senhor, ou seja, ele está deixando claro, não é outra esposa, é aquela Sara que a família de vocês no passado conheceu e que era uma mulher estéril. Então, essa mesmo que era uma mulher estéril, deu um filho ao meu senhor em sua velhice. Então, olha o servo trazendo para essa família uma história de milagres, mostrando como o seu senhor é de fato um homem abençoado e agraciado. E ele continua, esse filho que ela deu foi na velhice. Por que isso é importante também, gente? Para que a família saiba que Isaac era um homem que ainda estava em idade para casar. Ele era um homem considerado jovem, isso era importante, porque Rebeca era uma moça jovem. E com certeza, gente, isso assustaria de repente a família, né? Pensa a família ali fazendo suas conjecturas. Abraão é um homem de idade bastante avançada. A idade fértil de uma mulher, considerando ali, fazendo as contas, acho que o filho dele deve ser um senhor de idade já. Só que a nossa filha Rebeca é uma moça, né? Uma jovem. Isso com certeza poderia estar no coração deles, principalmente, gente, no coração de Rebeca. Ela pode ter pensado isso também. Meu Deus, será que eu vou ter que casar com um homem que é muito mais velho do que eu? E aqui o servo está dizendo, olha, ele teve um filho já na velhice, ou seja, Isaac é jovem. Lembra que o propósito aqui do servo é convencer a família e também convencer Rebeca, que está muito provavelmente ouvindo toda essa conversa. E ele então continua, né, que eu já até li aqui, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. Então não para por aí. Abraão teve um filho nascido de forma milagrosa. Esse filho é jovem o bastante para casar e é o único herdeiro de Abraão. Ou seja, tudo que Abraão tem, que eu já comecei a conversa falando sobre isso, vai ficar para Isaac. Logo, é com esse herdeiro que eu estou interessado em casar a filha de vocês. Olha esse servo, como ele é inteligente e sabe muito bem operar as suas funções. É de fato um grande negociador. E ele continua no versículo 37. E meu senhor fez-me jurar dizendo, você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então, olha, o servo aqui está explicando o porquê que Isaac ainda não casou. Se Isaac é um pretendente tão bom, aparentemente, se Abraão é um homem tão rico, que tem condições de negociar com vários homens daquela terra e conseguir esposa para Isaac, por que Isaac ainda não casou? Será que tem alguma coisa de errado? E então o servo responde essa possível pergunta, né? Porque o negociador faz isso. Ele pensa no que os ouvintes podem estar pensando e ele já vai tentando sanar esses problemas. E aí ele responde, diz, eu não posso casar Isaac com qualquer mulher. Abraão deixou bem claro que não pode ser uma mulher do povo cananeu onde ele vive e precisa ser alguém do clã dele, da família dele. Então o servo está deixando bem claro que Isaac ainda não casou porque ele não pode casar com qualquer mulher e que a mulher com quem o seu senhor Abraão deseja que seu filho case é uma mulher da família dele, ou seja, Abraão está interessado naquela família. O servo não está simplesmente procurando uma esposa aleatoriamente. Ele está ali debaixo de uma ordem clara do seu senhor Abraão. Abraão tem interesse em casar o seu filho com alguém daquela casa. Então eles estão muito abertos a esse casamento. Versículo 39. Então perguntei a meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Agora o servo vai começar a contar para eles como foi esse momento em que Abraão pediu para que ele buscasse uma esposa e deu essas ordens claras, né, de não ser uma mulher cananeia e de que teria que ser alguém da família dele.
E então o servo fala, olha gente, na hora que ele me falou isso, eu fiquei meio preocupado, porque era uma coisa muito difícil. Como eu ia para uma outra terra desconhecida, 2 semanas de viagem, chegar aqui e encontrar essa minha esposa, eu pensei que eu não fosse conseguir. E aí eu falei pra ele, olha, mas e se a mulher não quiser ir, né? Se chegar lá e essa família não aceitar, ele tá meio que dizendo isso, olha, e se eles não aceitarem, ele tá contando a história. O que eu vou fazer? Se ela não quiser me acompanhar para conhecer Isaac, o que eu vou fazer? Olha esse servo inteligente. Ele está colocando uma problemática diante da família. Ele está dizendo que ele mesmo, ele entende a situação em que eles estão. Ele entende que é complicado você deixar sua filha ir embora para uma terra totalmente desconhecida, sem nem ver que noivo é esse, se realmente é verdade tudo isso que esse servo está dizendo. Então, ele está dizendo que ele entende a situação deles e que ele entende tanto a situação deles que ele cogitou isso e falou isso para Abraão. E agora ele vai sanar esse problema. E a resposta que ele dá para esse problema, gente, é inquestionável. Ele vai fazer com que os pais de Rebeca, a família de Rebeca, não consiga ficar contra tudo isso. Entende? Ele está dizendo, olha, eu sei que é uma história muito doida. Eu sei que vocês têm tudo para ficar contra. Mas o que eu vou contar para vocês a partir de agora vai deixar vocês sem resposta. Então vamos lá, vamos ver o que Abraão respondeu para o servo quando ele perguntou isso, né? Ele está contando tudo isso para a família de Rebeca. Lembra, eles estão na mesa conversando, estão ouvindo o servo. E ele diz, ele respondeu, Abraão respondeu, o Senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Então o servo está dizendo, olha, quando eu perguntei isso para o meu senhor, para Abraão, ele disse para mim que o mesmo Deus, o mesmo Senhor que o abençoou, lembra todas as bênçãos que ele deu para Abraão que eu já contei para vocês? Esse mesmo Deus era o Deus que iria adiante comigo, era o Deus que me ajudaria nessa missão. E eu poderia me apoiar nisso, eu poderia descansar nisso, porque esse Deus me faria encontrar uma esposa para Isaac. E ele disse também que se a família dessa possível esposa não aceitasse, eu então estaria livre do juramento. Em outras palavras, o servo está falando para a família, vocês podem não aceitar. E eu estarei livre do juramento. Isso não vai valer a minha vida. Eu estarei livre do juramento se vocês não aceitarem. Mas o meu senhor Abraão disse que o Deus dele iria à frente de tudo isso. E agora eu quero mostrar para vocês como de fato ele foi à frente em todo o tempo. E ele então continua o seu discurso. Ele diz o seguinte, hoje, quando cheguei à fonte, eu disse, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos? Seja essa que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca, com um cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse, por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei, de quem você é filha? Ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então, coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Gente, o servo então começa a contar como tudo aconteceu. No vídeo passado, nós falamos detalhadamente sobre tudo isso que aconteceu. Então, se você quiser entender tudo isso, você pode assistir o vídeo anterior. Mas, de forma resumida, quando o servo chega em Padan-Aram, ele pede um sinal para Deus. E Deus responde esse sinal antes mesmo dele terminar de orar. Ele estava orando ali em silêncio, né? Orando na sua mente, no seu coração, orando somente no seu espírito,
sem verbalizar, e antes mesmo de terminar essa oração, Rebeca já aparece no poço e tudo ali acontece de forma a confirmar que aquela mulher era de fato a mulher que Deus tinha escolhido para Isaac e que Deus tinha levado até o poço para que esse encontro com o servo pudesse acontecer e então o servo encontrasse, né, achasse a esposa de Isaac. Em outras palavras, gente, esse servo está mostrando para a família que Rebeca era a escolha de Deus para Isaac. Era a escolha de Deus para o filho de Abraão. Não era a escolha do servo, não era simplesmente a escolha de Abraão, mas era a escolha do próprio Deus. E através de toda essa história, isso fica muito claro. Ele está mostrando que as coisas como aconteceram, como tudo aconteceu, não foi simples coincidência, mas foi a própria mão de Deus agindo e conduzindo toda a história para cumprir com a sua vontade. Gente, uma coisa que me deixa muito admirada com todo esse texto é perceber que toda essa fala do servo não é apenas uma negociação. É verdade que esse servo era um grande negociador, alguém que trabalhava para Abraão dessa forma há muitos anos e sabia muito bem desempenhar essa função. Nós vimos isso, o discurso dele é muito persuasivo, é muito detalhado, é muito bem estruturado. Só que num determinado momento a gente percebe que esse discurso dele não é mais apenas um discurso de um negociador, mas esse discurso é na verdade um grande testemunho. Esse discurso se torna um grande testemunho, porque ao longo de todo esse discurso, o servo simplesmente está se pautando em um único, grande e suficiente argumento. Essa é a vontade de Deus. O argumento para convencer a família de Rebeca torna-se: essa é a vontade de Deus. Rebeca é a escolha de Deus para o filho do meu senhor Isaac. Esse é o grande argumento que está por trás de todos os detalhes mencionados na fala desse homem. No fim, esse homem está sendo um porta-voz de Deus. Ele está testemunhando os acontecimentos e apontando para a verdade do Senhor, apontando para aquilo que estava no coração de Deus em relação a Rebeca e a Isaac, o filho de Abraão. Eu e você somos testemunhas do Senhor. Em Cristo, nós nos tornamos testemunha do amor de Jesus Cristo, de quem Ele é e de qual é a vontade do coração de Deus. E como testemunhas, gente, nós precisamos que as nossas vidas e os nossos discursos apontem para um Deus que ocupa o centro de tudo. Vocês perceberam que o discurso do servo começa com o Senhor abençoando Abraão e o discurso do servo termina com esse servo contando que ele adorou ao Senhor de Abraão, porque esse Senhor esteve com ele em todo o tempo e o levou até Rebeca. Ou seja, é nítido que o discurso todo do servo não é sobre ele, mas é sobre Deus. O servo deixa claro ao longo de todo o seu discurso quem é aquele que realmente está por detrás de tudo, providenciando todas as coisas e fazendo com que tudo coopere para que a vontade de Deus se estabeleça. E lembrando que a vontade de Deus, gente, é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é fazer com que nós sejamos o povo dele. Lembra disso. Rebeca está sendo cogitada para ser matriarca de uma nação, a nação de Israel. Nação essa onde vai nascer Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós estamos vendo aqui a história de Deus entrando na humanidade, intervindo em tudo para que o Messias nascesse, para que Jesus Cristo, Filho de Deus, nascesse e reconciliasse o coração do homem ao coração de Deus, de forma que agora Deus seria o Deus de um povo específico e esse povo seria o seu povo de forma pontual. É para essa vontade que Deus está orquestrando tudo. Ele está trabalhando em tudo para que de fato eu e você pudéssemos ser povo dele. Vivermos em plena e total intimidade com Ele para toda a eternidade. Esse é o nosso Deus, aquele que está por detrás,
fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. E o nosso bem é ser povo dele. E o nosso bem é sermos como ele. E o nosso bem é sermos santos e irrepreensíveis diante da presença dele. O nosso bem é poder conhecê-lo plenamente e responder a esse conhecimento em amor. E é para isso que Deus está trabalhando constantemente. Gente, olha que interessante. Lembra que quando o servo chega na casa deles e ele senta à mesa, ele quer falar, ele não aguenta esperar, ele quer logo falar tudo o que está acontecendo, porque ele está no meio de um agir claro de Deus. Ele está tendo consciência de que Deus está usando ele em todo aquele processo e de que Deus está fazendo com que tudo aconteça. Gente, Deus está se revelando a esse servo e mostrando como ele é o Senhor da história, como ele faz com que a sua vontade aconteça, como nós podemos confiar e descansar nele. Então, quando ele chega na casa de Labão, ele tá cheio, sabe aquela coisa assim? Você não tem noção do que eu acabei de viver, eu não posso esperar, eu preciso te contar, eu preciso testemunhar. E isso, gente, diz também sobre o nosso comportamento. Quando nós caminhamos com Jesus, quando nós temos intimidade com esse Deus, estamos crescendo em intimidade com esse Deus, o nosso coração ele fica cheio, de forma que a gente não consegue não falar, a gente não consegue não anunciar as verdades eternas e lindas da sua palavra, a gente não consegue não falar desse Jesus, a gente não consegue não desejar viver de forma a agradá-lo. Isso é ser verdadeiras testemunhas. Às vezes eu percebo que nós, e eu me incluo nisso, estamos muito preocupados em transformar a sociedade, em transformar o nosso ambiente, em fazermos e acontecermos, em mudarmos o mundo. E isso pode parecer muito bonito, mas existe uma raiz aí muito perigosa. A raiz de que, no fundo, estamos tentando ser Deus. O único, gente, que pode de fato promover alguma transformação é o próprio Deus, através do agir do teu Espírito Santo. O que nós podemos ser é testemunhas. Nós podemos ser um livro, podemos ser a Bíblia que o mundo lê. Nós somos chamados para ser testemunhas. A palavra de Deus diz: sejam sal e luz na terra. O sal ajuda a preservar o alimento. Nós também devemos ser assim no mundo, de forma a trabalhar para preservar aquilo que é bom e tentar retardar aquilo que é de pior que o pecado está causando ao nosso redor. Então, como sal na terra, nós devemos agir, nós devemos nos comportar nos ambientes onde nós atuamos, de forma a trazer a verdade para aquele ambiente, tentando retardar o adoecimento daquele lugar, tentando minimizar os danos que o pecado está causando, tentando preservar e amplificar o que há de bom. Esse é o nosso papel como testemunhas. A Bíblia também diz que nós precisamos ser luz para o mundo, ou seja, quando olharem para nós, gente, eles precisam enxergar o mínimo de Cristo. Eles precisam ter o mínimo do reflexo da verdade. Eles precisam olhar para nós e querer entender o que é isso que nós vivemos, que Deus é esse que habita em nós. E então nós apresentamos esse Deus, apresentamos para eles a luz, onde há vida, o único lugar onde há vida verdadeira, que é Jesus Cristo. Como testemunhas, esse é o nosso papel. O nosso discurso precisa começar com Deus e terminar com Deus, e precisa estar recheado de Deus. Esse é um testemunho verdadeiro. Eu queria te propor uma atividade, para que você sondasse o seu próprio coração, para que você conversasse com Deus a respeito disso, se de fato você está sendo uma verdadeira e fiel testemunha do seu Senhor. Quando você está do lado de fora, quando você está trabalhando, quando você está com a sua família, quando você está com seus amigos, você é uma testemunha. Você se sente cheio a ponto de não aguentar não falar da verdade? Você sente esse coração transbordando para anunciar para as pessoas um Deus tão amoroso, tão cheio de amor, que é a resposta que as pessoas procuram, que é a salvação para a vida deles, que é aquilo que vai tirar eles do inferno e vai também fazer com que eles não vivam só nessa vida, mas vivam aliançados em um relacionamento pessoal com Deus, o Deus verdadeiro. Você se sente cheio assim que você não consegue guardar essas palavras para si? E quando você começa a falar, quem ocupa o centro do discurso? É você ou é o seu Senhor? Quando você fala, você vê Deus por trás de todas as coisas? Ou você ainda acredita que é tudo coincidência, sorte ou azar?
Analise a sua fala, analise a sua postura, analise os seus comportamentos. Quando você sai para trabalhar, quando você cuida da sua família, quando você se relaciona com seus amigos, o que os seus atos demonstram? Que Deus é o centro da sua vida? Que você é uma testemunha fiel do Senhor? Ou você se parece muito com todo aquele que nunca viu a Cristo, que não sabe quem Ele é, que não conhece a Deus e continua morto espiritualmente? Faça uma análise e vá ao Senhor, exponha isso a Ele, seja honesto. Você não precisa mentir, Ele quer a sua honestidade. Ele sabe de tudo, mas Ele quer que você fale, porque é assim que a cura virá sobre você. Exponha isso a Ele em oração. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração, para investigar o seu coração e te ajudar a enxergar aquilo que você não enxerga. E a ajudar a entender aquilo que você não está entendendo e que você está fazendo errado e desagradando ao Senhor. Peça ajuda para Ele. Porque é Ele quem mostra, é Ele quem perdoa e é Ele quem nos capacita a vivermos de forma diferente. Então leve isso a Ele. Uma outra atividade muito legal de você fazer, que eu alguns anos fiz e foi muito especial, é você tirar um tempinho, pegar um pedaço de papel e comece a escrever o seu testemunho. Como a sua vida era antes dele, o que você lembra? E depois, quando você teve consciência de quem ele é, como as coisas começaram a se desenrolar? Olha, talvez você tenha nascido numa família cristã como eu nasci e cresceu na igreja. E talvez pense, eu não tenho uma história, não tenho um antes e um depois na minha vida. E como alguém que nasceu num contexto muito parecido, eu quero te dizer que você tem sim uma história. E ela começa, inclusive, com os seus pais. E quando você começa a olhar desse ponto de vista, você vai vendo o amor de Deus por sua vida, na sua história. Ele salvou a sua família e essa salvação chegou até você. Você teve o privilégio de ter uma criação diferente, ser exposta à verdade muito cedo. No começo talvez você não entendia tanto, mas com o passar do tempo e talvez em um dia determinado, um dia específico, esse entendimento foi ampliado. E você começou a se relacionar com esse Deus, de forma que ele não é mais só o Deus dos seus pais, mas ele é seu Deus também. Você também tem uma história. E o nome de Deus também é glorificado dessa forma. Então escreva, comece a trazer à memória as coisas que você já viveu na sua vida. E eu tenho certeza que existem coisas ali que você viveu que talvez você nunca enxergou Deus naquela situação. Você talvez até achava que estava sozinho ali. Mas ao fazer esse exercício, você vai começar a perceber como Deus sempre esteve por detrás. Não existe sorte, não existe coincidência. Existe um Deus que orquestra toda a história. Existe um Deus que sustenta tudo com a sua palavra. Existe um Deus que é poderoso, que cuida dos seus. Existe um Deus que está trabalhando para ser o Deus de um povo. E esse povo ser o seu povo amado. E se você está em Cristo, você é parte desse povo. Então lembre da sua história com o Senhor e o adore diante disso. Reconheça Ele em cada passo, em cada trajetória, em cada parte da sua vida. Se você não nasceu em um contexto cristão, não pense que você é menos amado por isso. Não é. A sua história é diferente e Deus chegou até você. Escreva o teu testemunho e reconheça Ele em cada estação da sua vida, porque Ele é o grande herói da Bíblia, Ele é o grande herói da história, Ele é o grande Senhor, Ele é o personagem principal, Ele é o foco, é tudo sobre Ele. E quando a gente entende isso, a gente o adora, o glorifica e nós nos sentimos e somos mais vivos do que nunca. Depois de testemunhar tudo isso com muita vida, o servo então vai deixar a proposta nas mãos daquela família. E ele diz no versículo 49: Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu Senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. E aí, o que será que a família de Rebeca decidiu diante de um testemunho tão lindo como esse, onde Deus está operando o tempo todo? Versículo 50. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Gente, diante de um testemunho verdadeiro, diante de um testemunho fiel, onde de fato o Senhor é o rei, é o centro, o produto disso, a consequência disso, o fruto disso, é que o nome do Senhor é reconhecido até na boca daquele que não o adora.
A família de Rebeca reconhece que de fato aquilo não poderia ser sorte, não poderia ser coincidência, mas existia um Deus por detrás daquela história. O nome do Senhor é reconhecido e dessa forma é glorificado. E diante dessa situação, a família de Rebeca vai falar que não tinham palavras. Eles ficam sem palavras, porque é assim que nós ficamos diante da glória de Deus, diante da vontade de Deus se desenrolando na nossa frente. Muitas vezes nós podemos sentir medo, principalmente daqueles que são descrentes, e sentimos medo de anunciar a verdade a eles, pensando que, nossa, será que eles vão acreditar? Eles não vão acreditar, talvez não faça sentido para eles. E hoje eu quero te encorajar a não ficar se apoiando nisso, mas se apoie na verdade, se apoie naquilo que é verdadeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque a vontade do Senhor e a verdade, ela é e acabou. Não importa o que você acha, isso não muda a verdade. Não importa o que você pensa, isso não muda a vontade de Deus. A vontade de Deus é e acabou. A verdade é e acabou. Então, tendo essa consciência, quando você for diante de alguém que talvez não pense como você ou não creia como você, não se intimide, porque o Senhor que habita em ti é o Senhor da verdade, é o único e verdadeiro Deus. Aquela pessoa pode talvez não reconhecer, não entender, porque ela precisa do Espírito Santo abrindo os olhos dela, é teu papel amá-la, somente isso. Mas não se intimide, porque a única coisa é que ela ainda não entendeu. Mas Deus não depende que ela entenda para continuar sendo a verdade, entende? Então não tema. Simplesmente abra sua boca e testemunhe a verdade. Simplesmente se comporte como alguém que conheceu a verdade. E ela não depende dos nossos achismos. O Senhor é o que é, independente do que pensam. E quando finalmente os olhos se abrem para isso, pelo agir do Espírito Santo, o que nós temos são pessoas que não têm nem o que falar. Porque a verdade é e ponto final. Versículo 51. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Então, gente, depois que a família, né, Labão e Betuel, eles reconhecem que aquilo ali era do Senhor e, portanto, não tinha como eles contrariarem, era essa vontade de Deus, esse argumento era de fato invencível. Eles então oferecem Rebeca ao servo, o servo adora o Senhor diante daquilo, ou seja, ele reconhece que isso não era fruto do seu discurso persuasivo. Gente, mais uma vez, ninguém se converte, ninguém muda de vida, ninguém é transformado, o mundo não é impactado por nós. Tudo isso acontece por causa do poder de Deus, que isso fique bem claro, não somos nós somos mero vasos de barro, somos apenas um canal, e que bênção e privilégio é poder ser ao menos um canal, mas não é a nossa capacidade. O servo aqui, ele reconhece isso. Por mais que ele fosse um exímio negociador, ele reconhece que nessa situação, aquilo só aconteceu, ele só conseguiu convencer a família por causa do poder do Deus que estava guiando toda essa missão. Ele então adora e finaliza aquilo que era a responsabilidade dele, dando os presentes à família, que era a parte do dote. Então, quando o casamento acontecia, a família do noivo precisava pagar, digamos assim, precisava presentear a família da noiva. Era uma forma de demonstrar que aquela família tinha recursos, ou seja, tinha condições de sustentar essa noiva, e era uma forma também de ressarcir a família da noiva. Por quê? Porque quando esse casamento acontecia, a herança que pertencia a Rebeca, quando o seu pai viesse a falecer, tudo aquilo que pertencia a ela, tudo aquilo que seria dela por ser filha, né? Tudo isso passaria para a família nova que ela ia construir, dela com o noivo. Então, é meio que esses bens, esses pertences, sairiam da família de origem, digamos assim. Por conta disso, eles entendiam que o noivo precisava pagar um dote. Ele precisava meio que ressarcir essa herança que sairia dessa família, entendeu? Por isso, o servo vai lá e cumpre com os requisitos da época oficiais, né, de um casamento. Era assim que funcionava o casamento. Ele presenteia a família e agora, gente, Rebeca e Isaac estão casados. E aí talvez você pense, não, Gi, mas ela nem chegou ainda, nem viu Isaac, nem teve nada. Não, mas ali o casamento tinha acontecido de forma oficial. Se a gente fosse trazer para as palavras de hoje, é como se eles estivessem casados legalmente.
entende? No papel, eles assinaram os papéis e agora eles estão casados. Então o casamento já aconteceu. Era dessa forma que acontecia. Era meio que um casamento por procuração. Ia um servo, um representante de uma família, ou o próprio pai, em alguns casos, negociava com o pai da outra casa, eles davam os bens, né, pagavam o dote, fazia uma negociação de fato. E o pagamento do dote era como assinar, era como oficializar aquele ato. E agora Isaac e Rebeca já estão casados, legalmente falando. O que falta agora é dar continuidade ao casamento, porque na época isso era uma parte, eles já eram legalmente casados, mas agora Rebeca precisava ir de fato para Canaã, se encontrar com Isaac, festejar, consumar e aí fim, literalmente completamente casados, entenderam? Era mais ou menos assim que funcionava na época. De fato, Rebeca era a escolha de Deus para Isaac. Ele não só fez o servo chegar em Padan-Aram, como permitiu que o servo encontrasse Rebeca no poço, como permitiu que a família de Rebeca aceitasse esse casamento. De fato, Rebeca foi a escolha de Deus, foi escolhida por Deus para ser esposa de Isaac. E detalhe, gente, Deus não escolheu Rebeca naquele momento. Deus escolheu Rebeca lá na eternidade. Antes mesmo de criar o mundo, ele já havia escolhido Rebeca para ser a próxima matriarca dessa nação, desse povo que ele estava levantando para que pudesse sediar o nascimento do próprio Deus entre os homens. Quando o servo conta todo esse testemunho, ele está convencendo a família, mas ele também já está trabalhando no coração de Rebeca para convencê-la. Ele está mostrando para Rebeca como tudo que ela acabou de viver no poço e que foi tão uma quebra, né, da rotina, foi uma coisa tão incrível, deixou ela tão eufórica. Ele está mostrando para ela que aquilo não foi o acaso, não foi uma simples sorte, uma simples coincidência. Ele está mostrando para Rebeca que ela é a escolha de Deus para Isaac. Que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha pensado nela para se casar com o filho de Abraão. Para ser aquela que carregaria no ventre o próximo descendente dessa linhagem separada, dessa linhagem distinta, que lá na ponta daria origem ao Filho de Deus entre os homens. Imagine Rebeca ouvindo tudo isso. Ela passou a infância, muito provavelmente, ouvindo histórias sobre o tio Abraão, ouvindo histórias sobre o Deus Criador, o Deus único e verdadeiro, o Deus de Adão e Eva, o Deus que parece que lá no Jardim do Éden tinha prometido para Adão que enviaria uma semente, o filho de uma mulher, um homem, que pisaria a cabeça do inimigo, que derrotaria o inimigo deles, que reconciliaria o coração do homem com Deus. Rebeca deve ter passado a infância ouvindo a respeito do Deus que salvou Noé e sua família do dilúvio. Imagine Rebeca pensando, como assim? Esse Deus fez tudo isso para que esse servo me encontrasse? Como assim? Esse Deus pensa em mim? Esse Deus tem planos a meu respeito? Que Deus é esse? Rebeca era a escolha de Deus para Isaac. E eu preciso te dizer que antes mesmo de tudo ter sido criado, Deus também escolheu a mim e escolheu a você para sermos parte do seu povo. Antes mesmo de virmos ao mundo, antes mesmo de conhecermos a esse Deus, Ele já nos conhecia e já havia escolhido nos amar. Seu desejo sempre foi que nós vivêssemos em perfeita harmonia e intimidade com Ele. Ele nos criou para sermos o seu povo e Ele ser o nosso Deus. Ele entregou para nós tudo aquilo que precisávamos e nos deu condições plenas e maravilhosas para vivermos na companhia dele para todo sempre. Aquilo que mais precisávamos, o nosso Pai, o autor da nossa vida, estava conosco e nós éramos amigos íntimos. Mas em determinado momento, nós traímos o seu amor e nós escolhemos não viver mais com ele. Traímos o seu amor e nos tornamos inimigos de Deus. E a partir deste momento, tudo aquilo que nós fazemos é contaminado e contrário ao coração de Deus. E não conseguimos viver de outra forma. Mas esse Deus, Ele nos ama tanto, que lá na eternidade também, Ele já tinha um plano. Ele enviaria o seu próprio filho, o servo sofredor. Aquele servo que daria a própria vida em resgate da noiva. Aquele servo que morreria na cruz do Calvário, Jesus Cristo, que morreria e ressuscitaria
para liberar sobre a minha e sobre a sua vida perdão. De forma que agora nós podemos ser filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E sobre nós não há mais culpa, porque perdão foi liberado sobre os nossos corações. Nós podemos nos arrepender e podemos ser perdoados. E a liberdade, o amor que existe no perdão é incomparável, porque agora há leveza. Agora não existe mais fardo sobre os nossos ombros, não existe mais culpa, porque Deus nos perdoou e Ele nos perdoou, porque operou a sua justiça, derramou a sua ira sobre o seu próprio Filho Jesus Cristo, para que dessa forma a vontade dele se cumpra. Lembra que eu falei que a vontade dele vai ser estabelecida, sempre foi e continuará sendo, e a vontade dele é sermos o povo dele. Então agora nós podemos retomar o nosso relacionamento. Se éramos inimigos de Deus, agora podemos ser amigos. Se só andávamos em pecado, agora podemos crescer em santidade, por causa do agir do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós fomos escolhidos por Deus desde a eternidade. Antes mesmo que você nascesse, Ele já tinha planos a teu respeito. Ele já pensava sobre você. Ele já te amava. Quando você estava no seu pior estado, quando você era deplorável, quando em você ou em mim não havia nada digno de amor, ainda assim, Ele já nos amava. Deus havia escolhido Rebeca desde a eternidade. Mas nesse dia em que o servo estava na sua casa, contando tudo o que aconteceu aos seus pais, Rebeca teve consciência disso. Ela tomou consciência de que havia sido escolhida por Deus há muito tempo. Eu e você fomos escolhidos desde a eternidade, mas existe um momento na nossa vida em que nós tomamos consciência disso. E se esse momento ainda não chegou na sua vida, eu espero de verdade que ele chegue hoje, em nome de Jesus. O servo convenceu a família de Rebeca. Mas será que o servo convenceu Rebeca? Cenas para o próximo capítulo. Eu te vejo no próximo vídeo.